Então, pessoal, quinto e último bloco da nossa aula de hoje, eu tenho abordado com vocês a questão da classificação das inconstitucionalidades. Eu falei para vocês da inconstitucionalidade quanto ao momento, que pode ser originária, ela já nasceu inconstitucional, pode ser superveniente, lembrando que não se fala em inconstitucionalidade se a lei é anterior à Constituição de 88 e é incompatível com o ordenamento constitucional. Nesses casos, a gente diz que a norma ela é não recebida, e se ela for até recepcionada pela Constituição de 88, mas que eu tenho uma emenda à Constituição que é contrária àquela norma antiga, eu falo na revogação. Foi revogada por uma lei de grau hierárquico superior e mais nova, que retirou aquela outra agora do ordenamento. Então, não falo de inconstitucionalidade superveniente nesses dois casos. Ou eu falo de revogação, ou eu falo de não recepção. Não quer dizer que não exista inconstitucionalidade superveniente. Existe naquilo que o Supremo Tribunal Federal convencionou chamar de mutação constitucional. Esse tema, inclusive, caiu na minha prova da OAB em um dos quesitos, uma das questões, tá bom? Mas ainda quanto ao momento, o STF reconhece também a questão da inconstitucionalidade progressiva. E o que é isso, professor? Também chamada de norma ainda constitucional. E o exemplo maior é que a Lei 10.060 de 1950, que está alinhada e, portanto, se reconheceu que foi recepcionada pela Constituição de 88. Quando se fala na ampla defesa e no direito ao contraditório, ele diz que ninguém vai ficar sem defesa. E que nos casos onde não houver defesa, na verdade ele diz assim, que é dever do Ministério Público atuar na defesa daqueles que não têm como pagar por seu advogado. E aí, professor? E aí que a Constituição de 88 acaba com o poder do Ministério Público de atuar como advogados dos mais pobres, porque criou a Defensoria Pública. Então, se cria um órgão específico e o MP, que antigamente funcionava também como advocacia pública dos órgãos públicos e dos hipossuficientes, então não tem mais a vocação institucional de ser advogado, de advogar. E aí, professor? E aí que acontece que quando o STF julgou o HC 70.514, entendeu que em nem todos os lugares do nosso país as defensorias públicas estão devidamente criadas, instaladas e funcionando. O MP, como uma instituição anterior, esse sim está mais bem representado nas nossas comarcas, mundo afora, Brasil adentro. Tá bom? Então, nesse caso, o STF disse, olha, de fato, a Constituição de 88 não traz esse dever para o Ministério Público, esse dever das defensorias, mas nem todo canto tem defensor público. Então, naqueles lugares, enquanto ainda não tem defensoria pública e é um dever do Estado garantir essa defensoria, então o MP pode continuar agindo dessa maneira, até chegar num ponto tal que a estrutura da defensoria pública vai estar ok e não há mais que se falar na constitucionalidade dessa norma, que deixará de ser constitucional quando a defensoria estiver bem, tá bom? Então, olha, é progressiva, ela vai para o futuro. Um dia, essa norma deixará de ser constitucional. Para frente, pessoal, para a gente terminar a classificação das inconstitucionalidades, a gente trata quanto ao prisma de apuração. O que é o prisma de apuração? Pessoal, eu tenho aqui uma norma constitucional e eu tenho um agir do poder público, que pode ser um ato normativo ou não, a DPF não exige que seja exatamente um ato normativo. E aí eu vou comparar esse daqui com esse daqui. Pronto. E aí a inconstitucionalidade, pessoal, ela vai ser direta ou imediata quando violar a norma constitucional. Diretamente a norma constitucional. Então vamos supor, eu tenho uma lei, pode ser ordinária, pode ser complementar, pode ser uma medida provisória, e eu tenho a Constituição. Eu tenho um decreto autônomo do presidente da República
e eu tenho um parâmetro constitucional diante daquelas circunstâncias que a Constituição autoriza o decreto autônomo. Tá bom, professor? Agora, existe também a possibilidade de se ferir a norma constitucional, mas não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta. Então vamos imaginar aqui agora que no lugar de ser uma lei, foi o decreto regulamentar dessa lei que feriu a Constituição. E aí, professor? O decreto está abaixo da lei, que está abaixo da Constituição. Existe essa inconstitucionalidade indireta no nosso país? E aí, pessoal? O que é que a gente entende? Essa inconstitucionalidade, ela não poderá ser avaliada de forma direta, porque não se entende que o decreto ele vai violar diretamente a Constituição. E aí, professor, quer dizer que eu não posso avaliar a inconstitucionalidade de um decreto? Posso. Mas, entenda, essa inconstitucionalidade ela poderá ser consequente quando ela deriva do seu próprio ato normativo superior. Então vamos supor que a Assembleia Legislativa de um Estado cria uma lei inconstitucional e é regulada por um decreto do governador. Logo, o decreto, por mais bem feito que seja, se ele está regulando uma lei inconstitucional, ele também será arrastado e será, consequentemente, inconstitucional também. Muita gente vai chamar da chamada impugnação por, como eu já falei para vocês, adiantei a palavra, arrastamento. Vai ser levado tudo junto. A inconstitucionalidade também pode ser reflexa ou, pessoal, oblíqua. Quando o decreto ele é ilegal. E aí, professor? Por ser ilegal, ou seja, ele está contrariando a lei, ele também está contrariando a Constituição. Só que aqui não vai se falar de controle de constitucionalidade, mas de controle de legalidade. Tá bom? Então, nesse caso, que fique claro, via de regra, eu tenho que ter uma norma ferindo diretamente a Constituição no nosso ordenamento jurídico para permitir o controle de constitucionalidade. Tá bom? Pessoal, quanto ao prisma de apuração, mais uma observação no caso da indireta, só vai caber ADI, ADC e ADPF se houver violação, como já falei para vocês, direta à Constituição. Pode ser a Constituição Estadual também, tá bom? O STF já decidiu sobre isso lá na ADI 3.300, acho que 320. Eu vou dar uma olhada nisso antes da nossa aula presencial. E cuidado, o decreto autônomo do Presidente da República, como já estava ali no desenho passado, pode violar diretamente a Constituição. Pessoal, 8 minutinhos, mas a gente excedeu outros ali. Acho que é o suficiente por hoje. Tá naquela dúvida ali da votação, eu decidi gravar a aula logo, porque muita coisa para a gente fazer. Se eu precisar fazer um complemento para a gente chegar ali numa aula de 1h30, se for o caso ali de acordo com a votação, eu faço o complemento e não se admirem se eu tiver com uma outra camisa, tá bom? Obrigado, bem-vindos, estou à disposição para as dúvidas de vocês e até a nossa próxima live, se Deus permitir, e nossa próxima aula também. Se gostou, dá like, compartilha, deixa aí seu comentário, tá bom? Saudações!